Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, espaço dedicado ao que é notícia no campo, né? Um bom dia a todos. A gente começa com um problema que está preocupando o pessoal da zona rural de São José do Povo. Tá difícil escoar a produção pela MT 459. O dia amanhece, o sol vai despertando e o seu José Raimundo já está no curral. As 30 vacas leiteiras são a principal fonte de renda no sítio em São José do Povo. Juntas, elas produzem 160 litros por dia. O problema está na hora de escoar isso. A produção tem que passar pela MT 459 até chegar ao laticínio mais próximo. Mas as condições da estrada estão comprometendo os ganhos. Encarece o frete, tanto do caminhão que puxou leite, da cooperativa, como da ração. Tudo fica mais caro. Na região de assentamentos e vilarejos vivem mais de 3.000 famílias que dependem da estrada. A obra que trouxe asfalto para a MT 459 começou em 2010. Pelo contrato, 21 quilômetros deveriam ser asfaltados para quem segue no sentido São José do Povo a Pedra Preta. Um investimento de 13 milhões de reais que parece ter ficado mesmo no meio do caminho. Isso mesmo, apenas 6 quilômetros de São José do Povo até este ponto onde eu estou foram asfaltados. Daqui para frente, como dá para ver, a estrada é de terra mesmo. Este vereador de São José do Povo diz que o Estado contratou 2 empresas para realizar a obra, mas apenas uma concluiu os serviços. Os moradores estão muito preocupados, porque assim, paga seus impostos, né? E quer um respaldo do governo à altura, porque se foi liberado o dinheiro, o porquê que não concluiu? Neste trecho, a erosão coloca em risco a vida de quem passa. A preocupação é que com o início das chuvas, o buraco cresça ainda mais. Já 2 vezes que eu tiro do carro aí daí dentro, um ônibus e um carro que eu tirei aí. E aí vai acontecer ainda pior isso aí. Porque aqui é uma estrada onde passa muito carro escolar, transporte que leva para a cidade. Muita pessoa, o pessoal aqui depende muito dessa estrada aqui. E quando chove, né, fica intransitável, porque não tem como passar. Onde o asfalto chegou, não há sinalização e nem acostamento. E nas laterais da pista a imagem é esta. A MT 459 serve como atalho para encurtar o caminho de quem viaja, por exemplo, entre Goiás em direção a Rondonópolis. A Secretaria Estadual de Infraestrutura informou que planeja usar o Fundo de Transportes para asfaltar os 15 quilômetros que faltam da rodovia entre São José do Povo e Pedra Preta. Só que ainda não tem data para que as obras comecem. O IBGE atualizou os números da produção pecuária do ano passado e, olha, teve mudanças no ranking. O IBGE atualizou seus números sobre a produção da pecuária de 2014. Com a nova pesquisa, Mato Grosso perdeu a liderança em algumas atividades, mas manteve em outras. O estado não é mais o principal produtor de pescado. Foi ultrapassado por Rondônia. Apesar da mudança, o maior produtor individual ainda continua aqui no estado. É o município de Sorriso. Já na pecuária bovina de corte, o estado manteve-se como o dono do maior rebanho do país, com 28,6 milhões de animais. É hora de ficar por dentro dos eventos que vêm por aí. Entre quinta e sábado, o município de Porto Estrela cedia a 3ª edição do Encontro Homem do Campo. O evento vai contar com exposição de gado leiteiro, shows artísticos e sorteio de prêmios. Valorizar as fazendas que adotaram um manejo diferenciado na pecuária de corte. É o que quer o Prêmio Sistema Famato em Campo, que irá premiar propriedades com o melhor desempenho zootécnico e econômico, além da melhor gestão empresarial e socioambiental. Ao todo, 7 fazendas serão reconhecidas e as 2 de maior destaque apresentarão os resultados nos Estados Unidos. As inscrições são de graça e vão até o dia 18 deste mês. Mais informações na Famato. No próximo dia 24, o programa Mutirão Rural chega ao município de Dom Aquino. Durante o dia, os moradores da comunidade Entre Rios receberão atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, lazer e outros serviços. Mais de 213 milhões de toneladas é o volume estimado pela Conab para a próxima safra de grãos do país. O número é quase 2% maior que o da última colheita, que fechou em 209,8 milhões de toneladas. A alta deve ser puxada pela soja, que pela primeira vez pode romper a casa dos 100 milhões de toneladas.
Bom, e o tempo começou a ajudar o plantio de soja. 6% da área foram semeados, mais de 500 mil de hectares. Já o mercado futuro recuou diante da desvalorização do dólar. Em Sorriso, a saca com vencimento em março vale R$ 62,39. Em Primavera do Leste, R$ 64,67 e R$ 68,25 em Rondonópolis. Parreirais, onde só se vê soja. No próximo bloco, o MT Rural te convida para conhecer o universo da produção de uvas em Mato Grosso. Você vai ver como o cultivo da fruta gera emprego e renda na terra do agronegócio. A gente volta já. Colhidas em Mato Grosso. Tem gente que sequer imagina que a fruta encontrada em alguns supermercados pode ter sido produzida aqui. E olha que essa produção nem chega a ser novidade não, viu? Há quase 2 décadas já movimentava algumas fazendas, como a gente vê nessas imagens do nosso arquivo. O auge das uvas aqui no estado foi no início dos anos 2000, quando os parreirais ocupavam mais de 230 hectares no estado, com destaque lá para a Primavera do Leste. Só que o tempo passou, a viticultura perdeu força. Hoje a uva ocupa menos de 60 hectares, segundo o IBGE. Mas quem segue apostando na atividade está confiante com os avanços e com os resultados. A contribuição da pesquisa, o aprimoramento do manejo e a consolidação do mercado alimentam a esperança e os novos sonhos dos produtores. E é isso que você vai ver agora em uma reportagem especial sobre as uvas de Mato Grosso. Tá enganado quem pensa que uva só pode ser produzida em regiões de clima temperado, como nos estados do sul do país. Estes cachos carregados mostram que sim, é possível cultivar a fruta no cerrado. No clima tropical, sob um sol de quase 40 graus, as parreiras também podem ser bastante produtivas. Aqui há essa ligação da uva, do frio e do vinho, que não existe. Na Europa só se produz uva nos países quentes. Sul da França, sul da Itália, sul da Espanha, Algéria, Marrocos, Tunísia, Grécia, país árabe. Seu Michel Leplus é francês, mora no Brasil e há quase 2 décadas investe na viticultura. Junto com o irmão, ele escreveu uma história de sucesso nesta propriedade em Nova Mutum. A fazenda Melina fica a 270 quilômetros de Cuiabá. Virou referência no cultivo da fruta, numa terra cercada pela produção de carnes e grãos. O primeiro plantio, ainda em fase experimental, foi realizado em novembro de 1998. Em uma área de 1 hectare, foi avaliado o desempenho de 14 variedades diferentes. Tinha até uva específica para a produção de vinho, mas que não deu certo. Aliás, nestes primeiros anos, eram poucos os materiais que se adaptavam às condições de solo e também de clima do cerrado. Isso, é claro, era um obstáculo, mas que não foi suficiente para atrapalhar os planos da fazenda. O conhecimento conquistado ainda na França, país líder na produção de uvas no mundo, fez toda a diferença na hora de definir o foco da atividade e de superar desafios. Por lá, a família Leplus tinha tradição na produção de vinhos. Aqui, diante do baixo consumo da bebida, o olhar se voltou para as uvas de mesa e para aquelas usadas na fabricação de sucos. A cada safra, as cultivares que não tinham bom desempenho eram descartadas. Ao mesmo tempo, os segredos para alcançar melhor rendimento no cerrado eram descobertos. O solo, naturalmente pobre em nutrientes, precisou ser corrigido. A gente colocou calcário, colocou fosfato, colocou matéria orgânica lá embaixo. Nós removemos 3 vezes o solo. Então hoje nós temos um perfil de solo de 80 centímetros. Quer dizer, nós fizemos primeiro um caixa para implantar depois a cultura. Descobrir o momento certo de podar as plantas também foi importante. No período de chuva, nós não fazemos produção. A gente apenas poda as plantas, faz o que nós chamamos de poda de formação de novos ramos, que esses ramos serão cultivados e cuidados muito bem, para depois neles fazer uma poda longa e fazer uma poda de produção. E aí vem o período de estiagem. Aí a gente faz a poda de produção, a gente deixa a planta carregar, porque daí ela tem reservas, você pode suportar uma carga grande. A fazenda abriu mão de 2 safras por ano para fazer apenas uma, só que mais produtiva.
O apoio da pesquisa desde o início do projeto tem papel importante no alcance dos atuais resultados. Em especial, o produtor destaca a contribuição da Embrapa durante todo o processo. Uma parceria representada, por exemplo, na escolha da fazenda por várias vezes para a apresentação de cultivares desenvolvidas pelos pesquisadores de lá. Entre elas, esta daqui, olha, a uva violeta, lançada em 2006. É uma uva doce, com uma cor muito intensa. Sem essa ajuda, nós não teríamos sucesso. Hoje, os parreirais ocupam 35 hectares, divididos conforme a finalidade da produção. A uva de mesa é a Niágara Rosada. São 5 hectares em ponto de colheita. Cada um rende, em média, 20 toneladas da fruta. Ela é uma uva de pouco trabalho, você pode ver que ela tem poucas folhas, ela é bem resistente às doenças aqui no estado de Mato Grosso, mas não é muito produtiva. O problema é que para supermercado você tem que apresentar umas caixas graúdas, bonitas, você entendeu? Então é melhor produzir um pouco menos para conseguir ter essas caixas e não ter, vamos dizer, descarte tão importante. A fruta fresquinha vai enchendo estas caixas plásticas. A correria é para preparar o carregamento, que vai ser entregue a uma rede de supermercados de Cuiabá. Por semana, o grupo compra cerca de 1.300 quilos de uvas. E ele não é o único cliente. Nós mudamos para Cuiabá, Sinop, Nova Mutum, Lucas, Nobres, São José do Rio Claro e mais algumas cidades. Por semana a gente chega a embalar uns 7, 8 mil quilos, até 10 mil quilos a gente chega a colocar no mercado. Cada quilo é vendido por R$ 5,00 em média. Apesar do bom retorno com a fruta de mesa, a maior parte do parreiral produz uva para suco. Para fazer suco você precisa fazer um blend, duas variedades, uma que traz para o suco a sua doçura e seu paladar, é a Isabel Precoce, e uma segunda que vai trazer dentro do suco uma cor muito violeta, que aliás se chama uva violeta. Nós misturamos a 80% e 20% lá dentro da usina para o produto final. Com este aparelho, o seu Michel mede a quantidade de açúcar da uva Isabel Precoce. A fruta produzida aqui é mais doce que as variedades colhidas no sul do país. Dá exatamente 21,8. Mais ele é doce, sem dizer, mais ele é concentrada e mais é necessário ter uma acidez muito boa, porque senão ele parece muito xoxo. E tem algumas pessoas que acabam pensando que nós estamos jogando açúcar, quando na realidade é totalmente proibido, que nós estamos fabricando um produto integral, é proibido. Além do sabor, o controle minucioso de todas as etapas de produção, do campo à indústria, também é um diferencial. Há 4 anos, o suco Melina conquistou o selo de origem Carrefour. É o único no Brasil com este reconhecimento, renovado anualmente após fiscalização de uma empresa americana. A produção de suco aqui na fazenda começou em 2001. Naquele ano foram 100 mil litros do produto. Quase 15 anos depois, com a fábrica reestruturada, a capacidade se multiplicou. Hoje, por dia, quase 10 mil garrafas como esta são envasadas aqui. A capacidade anual saltou para quase 650 mil litros de suco de uva. O nosso produto hoje é vendido ao grupo Carrefour, o que representa 40% a 50% da venda do produto nosso, e depois o estado de Mato Grosso praticamente por inteiro. Nós não temos mais estoque. Em 2015 nós vendemos 100% de nosso produto. Nós estamos sem estoque nenhum. O produto 100% natural sai da fazenda por aproximadamente R$ 5,50 o litro. É colocado em garrafas de meio litro, 1 litro ou 1,5 litros. Estratégia para atender públicos distintos, numa época de boa perspectiva para quem aposta na produção de suco natural. Há um consumo de suco que está sempre aumentando. As pessoas estão diminuindo a consumação de refrigerante e aumentando a consumação de sucos naturais. Apesar do mercado crescente, a fábrica não vai operar com força máxima este ano. Deve produzir 400 mil litros, porque vai faltar matéria-prima. O motivo está no campo e não é nenhum problema. Novas variedades de uva desenvolvidas pela Embrapa estão em teste e ocuparam parte do parreiral. Uma delas, ainda com o nome em segredo, tem chamado a atenção.
Ela tem um gosto bem diferente do nosso suco agora. Ela não é tão ácido, mas ela tem um gosto de groselha. Muito agradável, certo? Poderia fazer um suco um pouquinho diferente, você entendeu? E com este olhar para o futuro, seu Michel segue tocando a produção, gerando empregos e inspirando outros agricultores. Depois do intervalo, você vai conhecer pessoas que encontraram nos parreirais da Fazenda Melina uma chance de mudar de vida. E a história de um casal de bancários que aposta na produção de uvas em Chapada dos Guimarães. Seja uva de mesa ou para produção de suco, os parreirais carregados enchem os produtores de orgulho, gerando emprego e renda. Pois é, o sucesso das fazendas com tradição na atividade também serve de inspiração para quem nunca tinha mexido com a fruta. A tarefa parece pesada, colher cerca de 1.000 quilos de uvas por dia. Mas o serviço é debaixo de sombra, em meio ao doce aroma da fruta. José chegou do Maranhão em 2008 e não abandonou mais o parreiral. Quando eu cheguei, comecei colhendo lá no menino. Aí depois eu fui encestar, fazer encesto, fui caipir, podar. O senhor já tinha alguma vez pensado em trabalhar com uva? O senhor trabalhava com o que antes? Lá onde eu moro, eu trabalho mesmo de roça, né? Eu nunca... Aí a primeira vez que eu vim pra cá, tive a oportunidade de me entregar aqui e fiquei aqui. O conterrâneo Flávio colhe uvas pela primeira vez. Veio só para esta safra. Mas se o patrão quiser renovar o contrato... Rapaz, dá pra ficar, né? O rapaz tímido vive as descobertas da primeira profissão. Pode seguir os passos do Ataíde, que não parou de subir de cargo. Comecei na poda, né? Fazer tudo o serviço que a pessoa fazia. Daí, quando foi uns 2 anos, 3 anos, comecei a passar veneno no trator. Lá se vão 11 anos desde a estreia no parreiral. E ele não se esquece da reação da família quando contou que ia mexer com uva por aqui. Todo mundo duvidava, né? Era difícil Mato Grosso ter uva. Este espanto, ainda hoje comum, fez da fazenda referência na região. Uma vitrine para quem visita Nova Mutum. Uma alternativa de sucesso que vem, vamos dizer assim, fomentar a renda do empresário rural. Então nós sabemos a importância dessa atividade e ela também está inserida dentro do projeto do turismo tecnológico. Na terra do boi e dos grãos, histórias como esta provam que sempre há espaço para diversificar a produção. E este parreiral aqui é mais um exemplo disso. Ele fica em Chapada dos Guimarães e é fruto do projeto de um casal de bancários que encontrou na uva uma fonte alternativa de renda. E tudo começou por acaso. Dona Verônica e seu Evilar queriam encontrar um hobby que ao mesmo tempo tornasse produtiva a chácara usada nos fins de semana. Uma conversa informal num restaurante da Chapada com um agrônomo, né, perguntando para ele, né, se dava para produzir uvas aqui em Chapada. Ele me garantiu que em qualquer parte do mundo se produz uva. Eu pensei, por que não? E aí, plantamos as uvas e você está vendo aqui que a gente está colhendo o fruto desse plantio agora. Mas no começo não foi nada fácil. Frustração logo de cara. Nós tínhamos 1 hectare plantado, de 1.600 plantas pegaram 260 e a gente teve que desfazer desse 1 hectare porque a produtividade estava baixa. Na segunda tentativa, cautela, área reduzida pela metade e uso de materiais desenvolvidos pela Embrapa. Isso aqui é uma muda que veio da Embrapa enxertada. Aqui a gente vê bem a separação do porta-enxerto, que é dessa parte para baixo, e a variedade que se adaptou bem aqui para a gente foi o IAC 766. E aqui para cima a variedade que a gente escolheu, a Niágara Rosada, né? Dos 800 pés plantados, apenas 5 não vingaram. O produtor animado buscou orientações, irrigação, período de poda, uma ao invés de 2 safras por ano. Tá dando certo. Eu acho que a gente está colhendo o fruto dessa persistência, né? Eu acho que a produtividade tem aumentado a cada ano
E, sobretudo, né, a qualidade do produto é que nos agrada, que nos anima. Então, agora é só felicidade. Em 4 anos, a produção saltou de 350 quilos para quase 2 toneladas. Tem muita gente que passa aqui na rodovia, vê a uva, né, conhece a uva e para perguntar e vem comprar. Então nós temos um público diverso hoje, né? Quando ficou sabendo que tinha gente produzindo uva em Chapada, Dona Bela quis ver de perto o pai Reiral. Ele fez um serviço com a gente, né? Daí falou que tinha uva e que ele ia começar a vender, né? Daí como a gente nunca viu vender uva na Chapada, eu até me assustei, né? Falei com ele, mas aqui na Chapada, ele falou, a gente tá produzindo uva, né? Falei, eu quero ser a primeira a ir lá comprar para poder experimentar. Eu vou experimentar aqui na frente de vocês, ó. Realmente é uma delícia. Seu Francisco, que ajudou a plantar cada pé de uva do parreiral, não esconde a felicidade diante do reconhecimento dos clientes. Dá orgulho porque você vê um fruto que você começou lá do início e está vendo êxito hoje, né? Eu acho que isso faz valer a pena. Pequenos e rentáveis parreirais como o de Chapada mostram que a atividade pode ser uma boa alternativa para a agricultura familiar. Ideia, aliás, defendida pelo principal produtor de uvas no estado. Esse projeto de uva funcionaria muito bem com o sem terra. Quem possui 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares ou 30 hectares de terra, esse tipicamente é o tipo de produção para ele. E para quem começou a investir em uva por acaso, ganhar dinheiro com a fruta é combustível para alimentar novos projetos. E se a gente conseguiu produzir uvas aqui na Chapada, eu acho que nós vamos conseguir produzir o vinho também. E você está convidado para tomar o nosso vinho. Vamos vir então. Legal, né? Muito legal. Bacana. Olha só, a colheita na chácara do seu Evilar e da Dona Verônica já acabou e, olha, surpreendeu. Foram 3 toneladas e eles venderam tudo. Já na fazenda do seu Michel em Nova Mutum, os trabalhos estão na reta final. E com essa reportagem especial a gente se despede. A MT Rural termina por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. É isso aí. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!